O título da mensagem dessa noite é Entre Lobos e o Leão. Olha, para abrir essa mensagem, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês em Lucas 10, 3. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A pergunta é: você tem sabido andar, conviver em meio a lobos? Você tem feito um diferencial em meio a lobos? Ou você tem se tornado como lobo? É essa que é a pergunta. Deus não nos tira do mundo. Ele nos faz viver no mundo como cristãos. Ou seja, vamos nesse momento adentrar a essa explicação dessa mensagem dessa noite, que vai falar muito aos nossos corações, amém? Entre os nossos conhecimentos de fatos acontecidos com Davi, irei aqui ressaltar seus desafios, simbolizando seus inimigos. Ou seja, eu quero falando de lobos, né? Eu quero falar do rei Davi, o que esse homem sobreviveu. Ou seja, sabemos nós que o maior inimigo de Davi não foi o urso, não foi o leão, não foi sequer o gigante Golias. Não foi. Nenhum desses foi os inimigos piores de Davi. Quem foi o inimigo pior de Davi? Sabe quem foi o maior inimigo de Davi? Quem sabe responder? Foi o lobo. O pior inimigo de Davi foi o lobo. Mas, pastora, esse não está especificado aqui na trajetória de Davi. Por que o lobo não está na trajetória, ou seja, nos desafios de Davi? Por que o lobo não está? Será que ele não está? O maior inimigo de Davi foi o lobo. Isso mesmo. Você sabia que Saul perseguia Davi durante anos? Sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21 vezes. Sim, isso mesmo, 21 vezes. Saul era de qual tribo? Quem sabe me dizer? De qual tribo era Saul? Ou seja, sabemos nós que Saul, ele se manifestou como inimigo de Davi. Perseguiu Davi quase por toda a sua vida. E de qual tribo era Saul? Era da tribo de Benjamim. Você sabia que todas as tribos tinham os seus símbolos? Digo, nas suas bandeiras. Você sabe qual era o símbolo da bandeira de Benjamim? Quem sabe me dizer qual era o símbolo da bandeira de Benjamim? Exatamente, o lobo. Saul era da tribo de Benjamim. E o símbolo da bandeira da tribo de Benjamim era exatamente o lobo. Pela coincidência, Saul agia com Davi como um lobo. Por quê? Porque ele agia debaixo das sombras. Ele agia pelas costas como um verdadeiro lobo. Então, agir pelas costas mais vale um inimigo declarado do que, com certeza, olha, pela coincidência, Saul agia com Davi como um lobo, porque ele agia debaixo das sombras, ele agia pelas costas como um verdadeiro lobo. Ou seja, ele honrava, o símbolo da bandeira da sua tribo. Mesmo Davi sendo perseguido por Saul, Davi não morreu.
E por que Davi não morreu? Com tanta perseguição, com tantas tentativas, né? Com tantas traições de Saul. E por que Davi não morreu? Mesmo sendo perseguido por um lobo, por este lobo, por que Davi não morreu? Porque a tribo de Davi também tinha um símbolo. Quem sabe me dizer qual era o símbolo da tribo de Davi? Quem sabe me dizer qual era o símbolo da tribo de Davi? Esse símbolo, como eu já expliquei, está exatamente na bandeira da tribo. Ou seja, é a tribo de Judá. Qual era a tribo? A tribo de Davi? A tribo de Judá. E qual era o símbolo estampado na bandeira de Judá? O leão. Então, por isso que eu falo que muitas das vezes nós precisamos analisar os significados de cada palavra, de cada tribo, de cada situação, para a gente assimilar o cuidado de Deus ali. Por que o cuidado de Deus? Porque exatamente o cuidado de Deus, ele se manifesta nas simples coisas, muitas das coisas que nós ignoramos. E qual era o símbolo estampado na bandeira de Judá? Exatamente o leão. Sabe o que é interessante? Jesus também veio de Judá, correto? Ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Sabe por que o lobo não matou Davi? Porque tinha um leão que o defendia. Eu tenho um leão da tribo de Judá que me defende. Porque não conseguiu me atingir, porque não conseguiu me parar, porque não conseguiu me matar com todas as armas sórdidas, traiçoeiras que se usou. Ou seja, com isso eu aprendo uma coisa: aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Por detrás da sua ira, por detrás da sua traição, por detrás das trevas que há em ti, o que significa? O que está por detrás? Se os lobos te cercarem, sempre terá o leão para te defender. Maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós. Maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós. Isso é o que diz lá em 1 João 4,4. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Maior é que aquele que está por você do que aquele que está contra você. Você precisa entender isso. Sabe? Por detrás do desejo de vingança, do ataque, da difamação, da calúnia, está as trevas, está o mal. E o mal nunca vai prevalecer contra o bem. Nunca. Do início da Bíblia até o fim, você não vê o mal prevalecer contra o bem. Sempre é assim. Desde os desenhos animados que assistimos, sempre o bem vence o mal. Não é isso? Porque o mal não prevalece contra o bem. Então, vou te falar uma coisa, vou repetir isso para você. Aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Precisamos nos convencer disso. Precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Aquele que nos guarda é maior do que aquele que nos ataca. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Essa é a palavra do Senhor que eu deixo para as suas vidas. Não teme o mal, não teme o ataque. Abra o teu coração para o bem e fala com Deus: Senhor, seja comigo e limpe o meu coração. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para as suas vidas essa noite.